Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho. E a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 185, um assunto sério. Percival é anunciado como vencedor da primeira luta da segunda fase do Bloco A. E das arquibancadas, Doni, impressionado com o desempenho do amigo, se pergunta o quanto mais forte Percival ficou e ainda irá ficar, expressando que aquilo não era muito justo. No entanto, Anne estava preocupada com outra questão. Dabuzo revelou seu disfarce, algo que poderia trazer sérios problemas. E essa também era uma preocupação de Percival, que questiona Dabuzo se foi realmente uma boa ideia remover o capuz. No entanto, Dabuzo responde que isso já não faz tanta diferença, pois sua identidade já havia sido descoberta muito antes. De repente, um grupo de Cavaleiros do Caos surge diante de Percival e Dabuzo. Caperdonishi anuncia que um incidente grave ocorreu e que por conta disso, o torneio será temporariamente interrompido. Um dos cavaleiros se aproxima e questiona se está mesmo diante do Lorde Dabuzo, informando que por ordem do Lorde Beltrap, eles devem escoltá-lo até o castelo do Reino Eterno. Esse evento inesperado, além de gerar uma tensão na plateia, deixa tanto Hauser quanto Peliot apreensivos, pois a situação pode acarretar em sérias consequências. Porém, Percival se coloca na frente de Dabuzo, decidido a protegê-lo. No entanto, o artesão permanece calmo e tranquiliza o jovem, afirmando que está tudo bem e que não tem a intenção de fugir. Ciente da situação, Dabuzo decide se entregar, pois reconhece que essa era a melhor escolha. E após tomar essa decisão, Dabuzo aconselha Percival a manter o foco em seu verdadeiro objetivo, alertando que iniciar um conflito naquele momento significaria desperdiçar a única oportunidade que eles têm. E diante da postura firme e serena do gigante artesão, Percival fica sem reação. Mesmo contra sua vontade, ele compreende que por mais difícil que fosse, aquela era a decisão correta. Dabuzo é então algemado, uma medida de contenção que, segundo um dos cavaleiros, era necessária por questões de segurança. E já sob a custódia dos Cavaleiros do Caos, ele segue para o castelo. Mas enquanto observa tudo do seu trono, Beltrap ordena que Caperdonishi monitore o transporte de Dabuzo, apenas por precaução. Em resposta, o cavaleiro garante a Beltrap que ele tem a sua palavra. E durante o percurso, Dabuzo se depara com Gawain, que aguardava o início de sua luta. A pequena maga, percebendo a situação, pergunta se ele precisa de ajuda. No entanto, o artesão apenas balança a cabeça em negativa, respondendo que não.
Já do lado de fora do Coliseu, Dabuzo é tratado com respeito e reverência pelos Cavaleiros do Caos. Um deles confessa ter ouvido histórias sobre ele desde a infância, enquanto o outro comenta que seu rei ficará imensamente satisfeito ao vê-lo. Por fim, um dos cavaleiros faz um pedido direto, para que Dabuzo use seu talento e habilidades para fortalecer Camelot e levar o reino à glória. E apesar de sua situação atual, Dabuzo sorria. Em seus pensamentos, ele refletia sobre os itens que criou, que lhe trouxeram uma imensa satisfação depois de muito tempo. E esse pensamento o enchia de entusiasmo, lhe fazendo imaginar com grande expectativa qual seria sua próxima grande criação. No entanto, antes da partida, alguém surge correndo apressadamente pedindo que esperem. Era Caperdoniche, que sob ordens do Lorde Beltrap, informa que irá supervisionar pessoalmente a escolta de Dabuzo, para garantir sua segurança durante o trajeto. No entanto, os Cavaleiros do Caos reagem com indignação. Eles se sentem menosprezados, pois para eles, a atitude de Caperdoniche soa como uma insinuação de que não são capazes de conduzir a missão com sucesso. Mas Caperdoniche explica que Dabuzo não é apenas um famoso artesão, mas também alguém extremamente astuto e inteligente. Por isso, ele teme que não estejam totalmente preparados para lidar com qualquer artimanha que Dabuzo possa tentar. Suas palavras, no entanto, aumentam ainda mais a tensão, pois os cavaleiros não conseguem aceitar serem abertamente desdenhados dessa forma. Mas percebendo a tensão crescente, Caperdoniche tenta acalmar os ânimos, dizendo que sente muito através de alguns gestos extravagantes. Porém, um desses gestos era, na verdade, o sinal para seu ataque. Recriar luz. Logo em seguida, vemos seus dedos ainda emanando vestígios de uma magia misteriosa, que aos poucos começa a se dissipar. E à frente dele estavam os Cavaleiros do Caos, que expressavam sua gratidão pelo Senhor Caperdoniche ter se juntado a eles. E conscientes da importância da missão, eles asseguravam que agirão com rapidez e eficiência para garantir que Dabuzo chegasse ao castelo em segurança. Caperdoniche, em seguida, liberta Dabuzo da algema mágica e observa a seu lado em silêncio os Cavaleiros do Caos partindo no horizonte em uma missão de escolta ilusória. Ele diz que quando eles chegarem ao destino, já terão esquecido do propósito daquela missão e que certamente Arthur irá querer as suas cabeças por conta disso. E depois de ver aquilo, Dabuzo comenta: faz muito tempo desde a última vez que vi essa técnica em ação. Não é, Golter? O pecado da luxúria dos 7 pecados capitais. Essa era a verdadeira identidade de Caperdoniche. Dabuzo, curioso, então pergunta quanto tempo ele está infiltrado em Alfum. E Golter conta que se separou do grupo assim que chegaram, antes mesmo do festival começar. Dabuzo então menciona que nem mesmo o espírito da vida conseguiu notar sua presença, mas não é para menos, já que ele é uma marionete. O artesão, ainda mais curioso, segue perguntando, desta vez sobre o alcance daquela ilusão. Golter então responde que sua ilusão cobre toda a área do caldeirão de Alfum, algo possível apenas graças ao tesouro sagrado que recebeu de Dabuzo. Mas Dabuzo se impressiona que Golter consiga enganar até mesmo Beltrap dos 4 perigos. No entanto, Golter conta que isso é apenas uma pequena vingança por ele ter tomado metade do seu corpo. Mas deixando esse detalhe de lado, ele prossegue com o que realmente importa, revelando qual é o propósito de sua infiltração. Estou aqui para obter informações sobre os 4 perigos, incluindo Beltrap.
aqueles que receberam poderes que ultrapassam os limites de seus próprios corpos. E Dabuzo, intrigado, então pergunta: eles são parte do caos? E Gaulter então revela um contratempo. Eu mergulhei nas profundezas da psique de Beltrap para desvendar a verdade por trás de tudo isso. Mas o que eu descobri é que o caos se infiltra neles como uma doença implacável, distorcendo suas mentes e tornando quase impossível acessar completamente suas memórias. Mas há algo que eu posso afirmar com certeza: as memórias de uma pessoa são seu bem mais precioso e significativo. E sabendo disso, qualquer lembrança que possa semear hesitação ou levar alguém a questionar as decisões impiedosas de Arthur é meticulosamente selada. No entanto, mesmo com a escassez de informações, Gaulter conseguiu encontrar uma pista durante sua investigação: um emblema, o brasão de um certo reino. Ao vê-lo, Dabuzo parece reconhecê-lo e comenta: se não me engano, esse brasão pertence a uma pequena família real de Britânia. Gaulter, porém, o corrige com um tom preciso. Para ser mais exato, pertencia, já que a família real foi eliminada há 48 anos durante uma guerra civil. E essa família pertencia ao pequeno reino de Castello. Quase toda a linhagem foi dizimada sob acusação de traição, mas 2 príncipes conseguiram sobreviver. O segundo príncipe era uma alma solitária que foi marcada como uma criança amaldiçoada. No entanto, 10 anos antes da revolta, ele conseguiu escapar do reino com a ajuda de uma criada leal. E esse príncipe, com o passar dos anos, viria a se tornar um dos 7 pecados capitais, o pecado do orgulho do leão, Escanor. Já o outro príncipe era Daemon, o primogênito e irmão mais velho de Escanor. Havia rumores de que ele tinha desaparecido durante o caos da Guerra Civil. No entanto, ao examinar os fragmentos de memória que ele conseguiu recuperar, Gaulter percebeu que de alguma forma Daemon sobreviveu. E Dabuzo não consegue acreditar. Que o segundo príncipe, o irmão mais velho de Escanor, se tornou o Cavaleiro Verde dos 4 Perigos, Beltrap. Após ouvir todas essas revelações, Dabuzo demonstra preocupação, ciente da gravidade da situação. Porém, Gaulter diz que precisa voltar, para evitar que qualquer suspeita seja levantada. E o artesão entende, e promete que irá também investigar esse caso e informar a Gaulter qualquer coisa que ele descobrir. Mas antes de partirem, o artesão esboça um leve sorriso e comenta: é sempre bom conversar com você. Nossas conversas são sempre bem animadas. E Gaulter retribui, dizendo que compartilha do mesmo sentimento. O pecado então volta como Caperdoniche para o lado de Beltrap. Logo, o Cavaleiro Verde pergunta se tudo ocorreu conforme o planejado, e Caperdoniche garante que sim. E assim, Beltrap pede para que Caperdoniche prossiga com o torneio. E o Cavaleiro responde: sim, senhor. A todos, obrigado pela paciência. Vamos começar a segunda partida do Bloco A. Continua no próximo capítulo, intitulado Nassins vs Diodora. E eu ouso dizer que, na minha opinião, este é um dos melhores capítulos deste arco até agora, pois ele nos presenteia com revelações extremamente significativas, a começar por mais um acerto nosso sobre a verdadeira identidade de Caperdoniche, que desde sua primeira aparição
essa suspeita já pairava no ar, e com o passar dos capítulos, as evidências se tornaram cada vez mais claras. Além disso, acertamos também o verdadeiro propósito de Walter: obter informações sobre o caos e como ele afeta os 4 perigos. No entanto, como esperado, mesmo com toda a sua habilidade, Walter não consegue acessar completamente as memórias de Beltrap, devido à interferência do caos. Por isso, acredito que ele só conseguirá todas as informações necessárias ao enfraquecer Beltrap em batalha. E esse momento pode se tornar a grande oportunidade de Walter, que talvez precise se sacrificar para mergulhar profundamente na psique de Beltrap e extrair o conhecimento crucial para combater o caos. Mas a revelação mais impactante, sem dúvidas a mais inesperada, é de que Beltrap na verdade é Daemon, o irmão mais velho de Escanor. E essa reviravolta também é impressionante porque Daemon sempre foi tratado como um personagem secundário, com um design propositalmente bem discreto. Mas independentemente disso, essa reviravolta funciona brilhantemente muito bem, pois permite que o Nakaba desenvolva Beltrap instantaneamente como um vilão, ao conectá-lo a personagens já estabelecidos. Além disso, pode ser uma oportunidade para explorar mais sobre Escanor, talvez até revelando finalmente o mistério de como ele obteve o Sunshine. Pois Beltrap compartilha uma característica interessante com seu irmão. Ambos eram pessoas comuns que adquiriram grandes poderes de uma fonte externa. E se ele tiver um domínio sobre seu fragmento do caos semelhante ao controle que Escanor tinha sobre a graça, isso pode torná-lo uma ameaça ainda mais intrigante. E por fim, talvez uma teoria bem antiga que eu defendo aqui no canal há muito tempo também pode ter sido confirmada. A ideia de que os nomes dos 4 perigos são apenas alcunhas. Pelo menos no caso de Beltrap, já temos uma confirmação direta dessa possibilidade, o que já pode abrir margem para as outras grandes revelações no futuro envolvendo os outros perigos. Mas agora eu quero saber de vocês, o que acharam de todas essas revelações e o que esperam da próxima luta. Será que Theodora irá se vingar do Percival tirando a vida de Narsins? Ou ele fará isso apenas para poder obter o poder de Narsins, após ver o quão maravilhosa é a habilidade do herbalista? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Porque agora eu quero agradecer ao Ítalo, Emanuele e Misael, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar na tela e na descrição para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!